Glória a Deus. Queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia comigo no livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de número 8. Enquanto os irmãos estão abrindo a Bíblia, eu preciso fazer alguns agradecimentos. E quero desde já agradecer muitíssimo ao nosso Senhor Jesus Cristo pela vida do pastor presidente deste importante e belíssimo campo das Assembleias de Deus, que é o pastor Roberto José dos Santos. E eu me sinto muito honrado, privilegiado pelo convite feito a mim pela mocidade, e que houve a permissão do pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, que enquanto eu estiver aqui em Abreu e Lima, ele também é o meu pastor presidente. Então, quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente, da sua família. Rogo a Deus que lhe dê muita saúde, continue lhe dando graça, como sempre tem dado, para que o Evangelho continue sendo propagado e alcance muitas outras almas aqui no estado de Pernambuco, onde quer que o Ministério de Abreu e Lima chegue. Muito obrigado, pastor. Obrigado de verdade. Tá? Muito obrigado. Quero louvar a Deus rapidamente pela vida do presbítero Felipe, pela vida do presbítero Felipe, que é o líder, né, da geral de vocês. Muito obrigado, presbítero Felipe. Ao pastor César Dalmade, que é o líder geral aqui do Nordeste, é isso? Que privilégio, pastor, tá? Deus abençoe a vida do senhor. Ao pastor Agábio, que eu tive o privilégio de pregar durante 2 noites e numa segunda de ceia, lá com o pastor Zé Carlos de Lima, que é um pastor muito querido, me tratou com muita elegância, e eu fico muito feliz de revê-lo, pastor Agábio. Transmita-me um abraço ao pastor Zé Carlos de Lima. Ao irmão Marconi, que fez o convite, motorista Rafael, e meu amigo pregador, pastor Manuel Alves, que é um grande pregador da palavra de Deus aqui do Nordeste, da Assembleia de Deus, em Campina Grande. Deus seja louvado na vida do meu amigo, pastor Manuel Alves. E a minha esposa, que está aqui comigo, que é a irmã Cristiane, que está aqui à minha esquerda, à direita dos irmãos, e que acho que tudo que eu vivo depois de Deus é o companheirismo e a oração da minha esposa, e eu louvo a Deus pela sua vida, tá? De verdade. E louvar a Deus pela vida do cantor Alain, que é lá do meu estado, que Deus o abençoe, tá bom? Vamos lá? Êxodo capítulo 17, versículo de número 8, os irmãos que encontraram, digam amém. Amém. Então, veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés estavam pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim, Josué desfez Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é a minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque, de geração em geração. Se os irmãos puderem e quiserem, digam amém. Amém. Tome seu assento, por favor. Aleluia. Bom, amados, é bem natural que quando nós falamos de Êxodo, naturalmente a nossa memória rapidamente é levada
a saída do Egito e, por consequência ou inferência, quem sai do Egito é remetido automaticamente para a terra de Canaã. Esta talvez seja a memória primária que temos quando falamos que os hebreus saíram da terra do Egito. E isto, de fato, está bem alicerçado à luz dos textos sagrados, e poderíamos aqui citar uma diversidade muito grande de textos. Dentre eles, talvez, dois principais. O principal, talvez, é a expressão muito equivocada, mas os dois mais utilizados para isto. E talvez, dentre esses dois, o primeiro é Gênesis capítulo 12. Deus diz a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Lembrando aos irmãos que a terra não é um pedido de Abraão. O desejo de Abraão é posteridade. É Deus de bom grado que está dando a terra a Abraão e, naturalmente, envolve-se um conceito de propósito ou de promessa. Bom, essa mesma promessa em Gênesis 12 é reafirmada em Gênesis 15 em condições diferentes e também com um acréscimo. Em Gênesis 12, Abraão rompe com o dos caldeus. Em Gênesis 15, Abraão, já debaixo de uma promessa, está sentado à porta da sua tenda. O texto sagrado diz que ele está queixoso, e dentre as suas queixas, Deus surge a Abraão e diz: por que você está se queixando? Eu sou o seu escudo, eu sou o seu galardão. Abraão prontamente responde a Deus dizendo: eu sei que tudo que tu tens me dado é bom, porém, quem herdará tudo que tu tens me dado, a não ser o escravo? Deus disse: não, o escravo não herdará o que eu tenho te prometido. Sai da sua tenda e contempla as estrelas do céu. Nesta ação contemplativa, Deus, por meio de uma hipérbole, lhe faz uma promessa: assim será a sua descendência. O texto é categórico. Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Sabemos, pois, que a ação da justiça é equidade, e equidade é dar a cada uma das partes aquilo que lhe é por direito. Abraão creu, e o texto nos dá essa sensação que, por meio da sua fé, está habilitado a viver aquilo que Deus lhe prometeu. Neste exato momento, Abraão decide sacrificar ao Senhor. Esse sacrifício não é nenhum dos sacrifícios, aparentemente, que está na seção prescritiva sacrificial do livro de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7. Provavelmente este sacrifício ofertado pelo Abraão é aquele que um grande comentarista do judaísmo, chamado Rashi, comenta que faz alusão à lei da Mesopotâmia antiga, e uma lei contratual. Quando duas partes fechavam um contrato, as duas esquartejavam os animais e ambas das partes passavam entre os animais esquartejados, sobre a égide de que aquele que não cumprisse com o que havia prometido seria esquartejado como os mesmos. Abraão não passa. Ao estar enxotando as aves de rapina, o texto é estranho, porque diz que trevas e escuridão envolvem Abraão e Abraão tomba. Não diz que ficou à noite. Trevas e escuridão envolveram o patriarca. E quando ele tomba, uma coluna de fumaça permeia o sacrifício e Deus continua lhe fazendo promessa. Essa mesma promessa que Deus havia lhe garantido em Gênesis 12, inclusive em Gênesis 15, agora é direcionada à sua posteridade. O Senhor disse: olha, a sua semente será peregrina em terra estrangeira durante 4 gerações. E depois de um determinado tempo, retirarei a tua semente possuída com fazenda para a terra que eu te prometi. Fica evidente, quem sai do Egito, por inferência, Gênesis 15, dessa promessa que eu acabei de vos relatar, automaticamente é direcionado para Canaã. Só que quando nós lemos a Bíblia de modo muito rápido, nós esquecemos que entre o Egito e Canaã existe um ponto fundamental para os judeus. Qual é o ponto fundamental? Êxodo capítulo 3, versículo de número 18. Deus diz a Moisés: diga ao povo que eles caminharão 3 dias no deserto, e após caminharem 3 dias, oferecerão a mim sacrifício. Esses 3 dias, na verdade, acabam se tornando 50 dias. O texto sagrado não me dá apoio a dizer aos irmãos por qual motivo uma caminhada de 3 é esticada para 50. O que o texto sagrado nos dá por referência é o tempo de peregrinação no deserto. Agora, uma caminhada de 3 dias, de Êxodo 13, versículo 18, cumprir-se-á
lá por volta de Êxodo, capítulo de número 19, com a chegada no Sinai. Por que você sabe que são 50 dias? Êxodo 19, versículo de número 1. E no terceiro mês, depois que saíram da terra do Egito, esses 3 meses não são meses completos. Não são meses completos. Porque existe a contagem do Homer depois da celebração da Páscoa. A fé judaica, segundo Levítico, capítulo 23, existem 3 festas fundamentais que são consideradas por eles perpétuas. Páscoa, chamada de Pêssar, Pentecostes, chamado de Shavuot, e Tabernáculo, chamado de Sukkot. Essas 3 festas estão apoiadas sobre o direcionamento da Páscoa. Celebra-se a Páscoa, conta-se 49 dias, chamada de contagem do Homer, no 50º Pentecostes. E é o que Israel está vivendo. Perceba que em Êxodo 3:18, Deus diz: antes de Canaã, há uma necessidade de vocês fazerem uma pausa. Agora permita-me, por favor, e você entenderá, e falei bem devagar, porque palavra dita é como flecha lançada que não volta para a aljava. Quero deixar bem claro que a nossa expectativa de Canaã, de fato, é concreta. Mas Canaã não é boa em si mesma. O que faz Canaã funcionar é a promessa de Êxodo 3, versículo 18, que se cumpre no capítulo 19. O que está no capítulo 19? Deus diz no versículo 5 deste capítulo que o seu povo guardasse o concerto. A palavra concerto no hebraico ali é brit. Brit é aliança, pacto, concerto. O que Deus está dizendo é: nós precisamos fazer uma aliança. E esta aliança está firmada sobre o seguinte preceito: cumpre aquilo que eu ordeno, versículo 6, e aí sim, vocês serão minha propriedade peculiar. Senão não estaria escrito em Deuteronômio capítulo 8. E faça isso em casa. Ao ler o capítulo 8 inteiro, porque é muito precioso, você verá que o próprio Deus dá testemunho da qualidade da terra. Existem 3 versículos importantes nesse capítulo 8, sobre o que eu estou falando, sobre Deus testemunhar sobre a terra de Canaã. Versículo 7, 8 e 9. Especificamente na parte C, se não me falha a memória, do versículo 9. O próprio Deus está garantindo: quando vocês chegarem em Canaã, é impossível haver escassez de pão. Deus não pode mentir. Se Deus está assegurando que quem chega em Canaã não pode ter fome, isto é uma verdade. Só que esta verdade está pautada sobre o versículo de número 1, que diz: se vocês ouvirem, capítulo 8, versículo 1, guardar e obedecer todos os meus mandamentos, vocês viverão. Percebeu, irmãos? A condicional de obedecer a Deus não é simplesmente ser abençoado. A condicional de obedecer a Deus está firmada sobre o aspecto de viver. O que Deus está dizendo é: se você não me obedece, é impossível haver vida. Para que vocês possam viver, vocês precisam se sujeitar à minha direção e à minha vontade. Logo, o que faz Canaã funcionar não é a qualidade do solo, não é a condição climática. O que faz Canaã funcionar é a obediência, sujeição, submissão a Deus. Se não, vejamos. Josué é a tomada de Canaã. Juízes, colonização. Josué limpa a terra, juízes estão colonizando, começando com a tribo de Judá pelo sul, estendendo-se até o norte para as outras tribos. Segundo o capítulo 6, que narra a história de Gideão, o prólogo, do versículo 1 ao versículo 10, que é uma espécie de introdução que explicará por que Gideão está sendo vocacionado por Deus como um juiz naquele período, relata praticamente ali por volta de 7 anos de opressão por 3 povos. Esta opressão, segundo alguns pesquisadores, equivale ao período de maior miséria que os hebreus viveram na extensão histórica de Juízes, ao ponto que nós acreditamos que o contexto do livro de Ruth está firmado sobre o contexto de Gideão. E Elimeleque, que nunca foi pobre, aristocrata casado com Noemi, é obrigado a se mudar aos campos de Moabe.
Se um rico se desloca a fim de prover alimento, imagina um pobre. Como é que pode Deus falar em Deuteronômio 8, versículo 9? Ninguém vai ter fome. Em Juízes 6, o povo ter fome. Porque o que ecoa em Juízes é essa expressão. E cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Quando há um desencaixe da vontade divina, não é que Deus amaldiçoa o homem. Claro que não. É que o homem sem Deus já vive em si uma vida de maldição. Por que o Pentecostes é muito importante? Porque para nós Pentecostes está em Atos capítulo de número 1 e 2, versículo 8, não é? Mas recebereis a virtude do Espírito, que envolve o conceito de dínamos, que é poder real ou poder em ação. Sobre o pensamento do Antigo Testamento, não é esse viés. Pentecostes, ou Shavuot, é a celebração do recebimento da Torá. Lembrando aos irmãos que o recebimento das leis, melhor dizendo, a palavra lei em hebraico vem da palavra mitzvah. Mitzvah é preceito, mandamento ou lei. Só que vem de uma raiz em hebraico, tzavá, que significa comando ou ordem. E essa expressão vem do aramaico tzavita, que significa conexão. No Antigo Testamento era assim que funcionava. Você cumpre o mandamento, e esse mandamento te conecta àquele que está ordenando. Logo, Pentecostes é um momento de intimidade, casamento e aliança com Deus. Está ficando claro? Antes de chegar a viver promessas, nós seremos obrigados a fazermos alianças. Repito, Deus não cumpre promessas na vida daquele que antes de vivê-la não se tornou íntimo com o Senhor e não se casou com Ele. Maravilha. Entre a saída do Egito até a chegada em Pentecostes, haverão duas guerras. Quantas guerras, irmãos? Duas guerras. A primeira guerra Israel não pelejará. Êxodo capítulo 14, versículo 14. E o Senhor pelejará por vós, e vocês ficarão calados. O que esse texto está dizendo? Que a saída do Egito, ninguém que aqui está, ou qualquer cristão que esteja espalhado sobre o mundo, teria a capacidade de vencer o Egito. Aí vale um acréscimo. Na Bíblia Sagrada, Egito nunca é subida. Na Bíblia Sagrada, Egito sempre é descida. Ninguém diz subirei ao Egito. Todos sempre dizem descerei ao Egito. Então Israel estava em um declínio. O que faz Israel mudar a direção e começar a subir em direção à terra prometida, não são as 9 primeiras pragas em Edesse, mas a morte do cordeiro. E Deus diz na 10ª, vocês precisam sacrificar o cordeiro. E não é só sacrificá-lo, mas comê-lo inteiro. Amados irmãos, a ação de comer visa internalizar algo. Se eu pegar esse copo com água e ingerir a água que está no copo, eu estou internalizando, pegando algo que está fora e colocando para dentro. Na Páscoa você não escolhe um pedaço do cordeiro. Na Páscoa não entra metade do cordeiro. O que Deus está dizendo para Moisés é: todo aquele que quiser parar de descer para começar a subir para a terra prometida, não pode pegar um pedaço do cordeiro e colocar dentro. Ou o cordeiro entra inteiro, ou você jamais começará a subir. Ou seja, quando o cordeiro entra, a direção se altera. Quando Jesus entra, a primeira coisa que ele altera em nossa vida não é o seu status financeiro. Não. Quando Jesus entra na sua vida, a primeira coisa que ele muda é a sua bússola. Nós que estávamos descendo, mortos em nossos próprios pecados, Paulo dá um grito e diz: Cristo é a nossa Páscoa. É aquele que quando você ergueu as mãos para Ele, Ele entrou na sua vida e disse: descer agora jamais. Nós estamos tomando um caminho de subida para a terra prometida. Agora, entre o cordeiro entrar e você fazer uma aliança com ele lá em Pentecostes, haverá uma segunda guerra. E essa segunda guerra está acontecendo em Êxodo capítulo 17, a partir do versículo de número 8 que nós escolhemos para esta noite.
Eu gostaria de te fazer um pedido muito especial. Se for possível, mantenha a sua Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 25, a partir do versículo de número 17. Faça isto e nós já iremos continuar. Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Nós chegaremos lá. O que está acontecendo em Êxodo capítulo 17? Amados irmãos, essa guerra contra Amaleque não é uma guerra comum. A guerra contra Amaleque não é uma guerra qualquer. Por que não é uma guerra qualquer ou comum? Porque existem 6 ordens de Deus para que haja uma lembrança. Estas ordens para o povo judeu, porque estamos falando do Antigo Testamento, elas são mandamentos. Então existem 6 mandamentos que Deus diz para que o povo de Deus não se esqueça de 6 acontecimentos. Quantos acontecimentos, irmãos? 6. Primeiro acontecimento, Deuteronômio capítulo 16, versículo 3. Não se esqueça da saída do Egito. Segundo mandamento de um acontecimento, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9 ao 10. Não se esqueça da revelação do Sinai. Terceiro mandamento, Deuteronômio capítulo 9, versículo 7 ao 12. Não se esqueça do bezerro de ouro. Quarto mandamento, Deuteronômio 24, versículo 9. Não se esqueça da língua venenosa de Miriam. Quinto mandamento, Êxodo 20, versículo 8. Tudo para o Antigo Testamento, ok? Não se esqueça do sábado. E por fim, Deuteronômio 25, 17. Não se esqueça de Amaleque. A pergunta que eu faço é: por que não se esquecer de Amaleque, hein, irmãos? Se existem outras guerras que são mais lembradas por nós. Por exemplo, Golias, Babilônia, Roma, e por aí vai. A Síria, com Senaqueribe, Tiglat-Pileser, e por aí vai. Por que eu não posso me esquecer de Amaleque? O que Amaleque aprontou? Que Deus está dizendo: cruze 2023, mocidade de Abreu de Lima. Mas não deixe que 2023 tire de sua cabeça que Amaleque existiu. Isto é tão sério que o povo hebreu cumpre esse mandamento na festa de Purim, que é a festa de Ester. Em determinado momento da festa de Ester, eles se lembram de Amaleque e apagam o nome de Amaleque. Quais são os motivos? Eu te apresentarei aqui alguns motivos e nós já iremos mergulhar. Quem está com a Bíblia aberta em Deuteronômio 25, por favor, diga amém. Amém. Vamos todos ler junto no versículo 17. Todos lermos juntos, nós já chegaremos lá. Vamos lá? 1, 2, 3 e lembra-te. Versículo 18. Segure como te saiu ao encontro. Primeiro ponto, irmãos. Amaleque não precisa ser provocado. Ninguém aqui provocou Amaleque. Ninguém queria guerra com Amaleque. Ninguém chama Amaleque para guerrear. O que o hebreu quer é subir. Mais nada. Amaleque é que sai ao encontro. Primeiro ponto de Amaleque. Amaleque não odeia você porque você o provoca. Amaleque te odeia porque você está subindo. Então a primeira coisa que você tem que tirar da mente é uma ideia errônea que implantaram na nossa cabeça. Que depois que comecei a pregar, estou sofrendo mais. Depois que eu comecei a cantar, estou sofrendo mais. Isto é febre pentecostal, isso é loucura. Porque o diabo não nos odeia porque cantamos ou pregamos. Não há diferença para Deus de quem canta ou de quem prega, ou de quem prega e quem toca. Todos são lavados no mesmo sangue e remidos através de... Alguém já está entendendo e está glorificando a Deus? Está percebendo? Amaleque tem raiva de quem está subindo. Continuemos a leitura, por favor. Versículo 18, vamos lá? Como te saiu? E o quê? Todos os fracos que iam, estando tu? E o quê? Segundo ponto, Amaleque não guerreia contra você descansado.
Amaleque não espera você estar forte. Amaleque é estratégico, porque está próximo à chegada de Pentecostes. Então Amaleque está dizendo, eu vou guerrear. E se os hebreus perdessem essa guerra, não chegariam em Pentecostes. Então Amaleque está dizendo, eu não tenho pressa. Uma hora você cansa. Uma hora você fadiga. E uma hora você vai perdendo as forças. Vai ficando fraco. Quarto ponto. Amaleque não te ataca pela frente. Amaleque te ataca pela retaguarda. É covarde. Atacar pela retaguarda significa pegar-nos desprevenidos. Então Amaleque fica dizendo, quando você cansar, fadigar, não é que você está em pecado, é que a caminhada para subir cansa. É normal. É normal uma hora você sentir cansaço. Tanto é, senão não haveria necessidade de Deus renovar. Só se renova aquilo que está cansado. Então Amaleque diz, quando a mocidade de Abreu e Lima cansar, eu venho de surpresa e ataco pelas costas. Bom, agora olha que interessante. Como não é um mandamento para a igreja, nós não temos nada a ver com esse mandamento, mas eu vou contextualizar e você vai entender. Eu vou usar uma interpretação judaica para isto. Permita-me, por favor, porque é o mandamento deles. Então, para compreender, existe uma regra na exegese chamada sitz limit. Tem que levar o contexto vital em jogo. Nós vamos chegar lá. O que está acontecendo? Para os judeus, a palavra Amaleque é um acróstico. Ele existe de fato, não há discussão. Mas Amaleque não é só uma pessoa, querido pastor Roberto. Ele personifica uma intenção que não morre. Preste atenção e eu vou te mostrar. Amaleque existiu como pessoa, sem dúvida. Mas quando ele morre, a intenção de Amaleque continua viva. Qual a intenção de Amaleque? A palavra Amaleque em hebraico é composta de 4 letras. A primeira é um Ain, de Ica, que significa principal. A segunda é um Mem, que é um M, de Megamator, objetivo é. A terceira é um Lamed, de Lerarinis, que significa introduzir. A quarta é um Kof, de Kerirut, que significa frieza. O que os judeus dizem? Que antes de Pentecostes, antes de uma grande promessa, antes de um grande avivamento, antes de um grande derramar do Espírito, Amaleque vai atacar para introduzir frieza. Antes de um grande avivamento, o adversário sempre tentará freá-lo, tentando introduzir frieza. Como é que se vence Amaleque? Capítulo 17. Olha o que diz a Bíblia. Amaleque ataca o povo e Moisés disse a Josué, pegue a sua espada, tire-a da bainha e vai lá, em Abreu e Lima, e arrebenta Amaleque no meio. E eu e Arão subiremos ao cume do monte. Eu pegarei a vara de Deus e erguerei a minha mão. Agora olha como o texto é confuso. Enquanto Moisés está com a mão erguida, diz a Bíblia, e não eu, que Josué prevalecia. Sim ou não? Sim. Quando a mão de Moisés cansava, Amaleque prevalecia. Então Arão e Ur tiveram um pensamento. A guerra de Moisés é a nossa. Vamos segurar um na mão do outro. Porque enquanto a mão de Moisés estiver para cima, a frieza não nos vencerá. Só que quando Amaleque morre, a Bíblia diz, e Josué venceu Amaleque a fio de espada. Espera aí, quem é que está vencendo quem? É Josué que é bom de espada? Ou é Moisés em cima do monte? É Moisés que está orando e o povo vencendo? Ou Josué que é um bom de espadachim? Há um casamento das ações. Enquanto Moisés está com a mão erguida, a espada de Josué permanece afiada. Enquanto Moisés está com a mão erguida, o efeito lá fora é funcional. Está explicado. Eu louvo a Deus, porque a minha geração é uma geração capaz, sim. Não há dúvida. Temos ótimos cantores, ótimos pregadores, jovens cheios de Deus,
Prova esta, que num calor e num estado maravilhoso como o de vocês, vocês poderiam estar tomando açaí, poderiam estar comendo algum lanche, mas abdicaram essa semana inteira para estar aqui glorificando, exaltando o Cordeiro de Deus. O problema é que na situação de cansaço, o adversário vem com a tentativa de nos esfriar. Eu vou te mostrar que é um padrão. Lembra de Mateus, capítulo de número 4, diz a Bíblia: e o Espírito do Senhor levou Jesus ao deserto a fim de ser tentado, e depois de 40 dias e 40 noites teve fome. No grego, fome como um necessitado. Não é fome, é morrer de fome. Como Jesus está com muita fome, o diabo se apresenta. Perceba que ele não se apresenta no 20º, 30º. Ele se apresenta quando há necessidade. Vou repetir. Enquanto a fome não grita, o diabo não aparece. Então ele tenta te vencer através do cansaço. O que o diabo diz para Cristo? Se tu és o Filho de Deus. Se tu és é uma condicional. O que o diabo está dizendo para Cristo é: você é filho de Deus e está desempregado. Você é filho de Deus e não tem nada. Você é filho de Deus e a porta não abre. Você é filho de Deus e nada acontece. Se tu és filho de Deus, você não pode estar do jeito que está. Ore para que essas pedras se transformem em pães. Cristo diz não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus viverá. Você conhece. Jesus enfrenta uma vez, segunda, na terceira ele diz: somente o Senhor se prostrará e somente a Ele adorará. Só que quando o diabo é vencido, o mesmo Espírito que leva Cristo ao deserto não retira de lá. O que diz a Bíblia é que Deus envia anjos e preparam para Cristo uma mesa no deserto, para que Ele possa se fartar. Ou seja, atrás de grandes ataques, sempre haverá depois uma mesa preparada no deserto para você. Alguém está recebendo essa palavra? Levante a sua mão mais alto que você puder. Isto é muito sério. Não baixe a sua mão. Não baixe a sua mão, porque isto é muito sério. É muito sério. É muito sério. Com essa mão que você ergueu, com todo respeito, tremor e carinho, coloque a mão sobre o ombro desse jovem que está ao seu lado, por favor. E não seja educado, não seja educada. Chacoalha ele e diga: enquanto você estiver com as mãos erguidas, o diabo e as suas estratégias jamais terão a capacidade de esfriar a mocidade de Abreu e Lima. Não é o quanto se canta, não é o quanto se prega, mas é o quanto as suas mãos. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Eu te convoco a levantar as suas mãos o mais alto que você puder, e por um minuto abrir a sua boca e começar a glorificar a Deus. Enquanto você glorifica, eu com os olhos bem abertos profetizo na sua vida: a partir desta noite, e não passará desta noite, nem a profundidade, nem a altura, nem o porvir, nem Satanás, nem o Tártaro, nem os governos dessa terra terão capaz de esfriar o povo de Deus. Quantos estão adorando? Eu espero você vencer a frieza. Meu Deus, ali na galeria alguém entendeu o que é guerra. Aqui na minha direita alguém entendeu o que é guerra. Oh, meu filho, vai deixar o diabo te bater e não vai fazer nada. Vai deixar o diabo te acuar. Erga a tua mão. Eis que surge um povo forte revestido de poder, que não teme nem a morte, quem a ele pertence. Eis que surge um povo forte, só quem é um dos tais dá um pulo dessa cadeira, uma rasteira de glória. É com as mãos erguidas que nós
Para eu concluir, para que eu conclua, nós poderemos passar, sem sombra de dúvida, meses, semanas, mostrando padrão a padrão aos irmãos, que o ataque é sempre semelhante, inclusive falando sobre Esther. Mas eu quero preferir falar esta noite de Jó. Lembro de Jó. Jó nunca provocou o diabo. Jó nunca provocou o diabo. O negócio de Jó é altar. Ele só quer vir para Abreu e Lima e prestar um culto de ação. Jó só quer viver no altar. É Deus quem diz para o diabo: você viu só. Viu o quê? Em um mundo que o errado é certo, que engravidar e nem saber nem quem é um pai, que usar droga é símbolo de status, tem um bando de jovens que vivem no altar. Vi, claro que eu vi. Jó não te serve. Você cercou ele de bem. Olha a expressão do diabo. Cercou. Sabe o que é cercar? Não ter saída. O que o diabo está dizendo é: para onde Jó olha, tua mão está. Assim até eu. Tira o que ele tem, que eu te mostro quem ele é. Deus disse: eu sei quem é do altar e quem não é. Pode tirar, só não mata. Só não mata. Quando Jó perde tudo, Jó tem fibra para perder. Não é que perder não dói, machuca, mas ele diz: eu estou no lucro ainda. Eu nasci sem nada. Voltei a estaca zero. Mas aquele que me deu, pode tornar a dar. Então, bendito. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Qual é o problema de Jó? É o capítulo 3. Os amigos cercam Jó. E eles, a expressão que eu vou usar aqui é péssima, mas eles têm uma meia-verdade. Qual é a meia-verdade? Eles dizem que a causa do sofrimento de Jó é espiritual. Estão certos. Qual é o erro? Acreditar que a causa é uma consequência de pecado. Então eles tentam ficar achando o motivo do sofrimento. E aí quando Jó tenta entender o ataque, ele não entende. Ele diz: eu não sei porque eu estou sendo atacado. Eu só vou para o culto. Meu negócio é dar glória a Deus. Está vendo, padrão? Eu nem canto. Nunca provoquei ninguém. Eu não sei o porquê do ataque. Aí ele diz: maldito seja o dia que eu nasci. Porque quando você tenta entender aquilo que não cabe na tua cabeça, você acaba falando o que não deve. Faça isso para a tua alma. Leia na sua casa, por favor, essa semana, capítulo 40 e 41 de Jó. Deus pega Jó e amassa. Como é que um osso em forma não vem da mãe? Não sei. Você não sabe nem como você nasceu. Você quer entender como eu trabalho? Por aí vai. Por aí vai. Jó não está doente. Jó está apodrecido. Unha caiu. Hálito de morte. Febre que não baixa. Jó está podre, irmão. Apodrecendo. Deus olha para Jó nesse estado e diz para ele: quer mesa? Quero. Levanta a mão e vai orar. Opa. Fazer o quê? Orar pelos teus amigos. E diz a Bíblia: enquanto Jó Deus virava uma mesa e ainda dando muito mais do que ele havia perdido.
O negócio não é chegar aqui. O negócio é chegar aqui com as mãos erguidas para o céu, e eu concluo agora. Levante as duas em sinal de receber. As duas em sinal de receber. Sabe qual é o motivo do ataque? O diabo sabe que se todo mundo ficar unido, com as mãos erguidas, Pernambuco vai ficar pequeno para o que Deus... Alguém já está entendendo e já está glorificando a Deus. Eu vou repetir. Enquanto a sua mão estiver erguida, o diabo é obrigado a bater em retirada, porque a igreja não está na defensiva. Diz a Bíblia, pastor Agábio: Pedro, sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não prevalem. Cadê a igreja avivada do Senhor na terra? Fica de pé comigo, glorificando a Jesus para nós. Bata na mão de 3 jovens, fica de pé que eu vou encerrar. Bata na mão de 3 jovens, diga para ele: eu seguro na tua mão, você segura na minha, e a criminalidade vai baixar. Eu seguro na tua mão e você segura na minha, e a prostituição vai acabar. Eu seguro na tua mão. Tem glória a Deus aí, você está apanhando do adversário. Tem glória a Deus aí, você está se acovardando. Tira a espada da Bahia. É hora de... Oh glória, abra a sua boca ungida. 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 Na galeria a guerra já começou. Aqui embaixo a guerra já começou. Prepare o culto de ação de graça. Tem mesa preparada no deserto para você sentar. Tem mesa preparada no deserto para você sentar. Moça com moça, moço com moço, para que evite constrangimento, por favor, de 3 em 3, vire de frente para alguém e feche seus olhos. Façam todos isto, por favor. A mocidade, por favor. Rápido, 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 rápido. É hoje. Essa frieza vai bater em retirada. Se prepara para falar em línguas estranhas. Amaleque vai voltar para a casa dele. Aqui ele não tem mais espaço. Nós estamos rendidos a Deus. Ai Jesus. Urai do revai. Você que tem uma aliança, receba a presença do Espírito Santo de Deus. Receba. E nos últimos dias, disse Joel, eu derramarei do meu Espírito. Mãos erguidas. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória.
Abraça esse jovem e diga para ele: tem mesa de Deus preparado para aquele que vive uma aliança. Diga para ele: Deus não vai perder você para o Egito. Toda frieza seja repreendida. Toda frieza seja repreendida. 32.000 era a quantidade de homens apostos para pelejar. Aparentemente, todo mundo arrumado, preparado para lutar. Porém, há momentos que Deus resolve agir diferente. E o Senhor dizia a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas em tuas mãos. Apregou agora para todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos. Depois do ataque tem Pentecostes. Então o povo ouviu e começou a voltar. Os dois voltaram 22.000. Cante! Porém há momentos que Deus quer agir diferente. E o Senhor dizia a Gideão: ainda tem muita gente. E disse o Senhor a Gideão: muito ao povo que está contigo para pôr medianita na minha mão, a fim que Israel não se glorie contra mim. A minha mão me livrou. A pior coisa aos ouvidos de todo o povo, dizendo: os covardes e medrosos que voltem. Canta! E Gideão ordenou descer as águas, e de longe começou a entender que havia um segredo de Deus na forma que o povo água ia beber. Pois quem tomasse a água com a mão e levasse a boca, este serviria. Porém quem baixasse perdendo a atenção, esse voltaria. Mas tem um segredo, e o segredo de Jeová naquele momento era escolher dentre os 32.000 somente 300. Mas 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 com tocha, 300 com fogo, 300 que obedecem, 300 corajosos, 300 verdadeiros, 300 valorosos. Porque Deus, quando entra na tua guerra, é dele o comando, é dele a estratégia, manda quebrar o cano. Então que essa buzina não tente entender o trabalhar de Deus. O resultado é vitória, 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 vitória, vitória. Deus está dando livramento. O resultado é vitória, 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 vitória. E 32.000 não querem ir. Deus usa os 300. Com mão erguida não tem frieza que fica. Deus, quando entra na tua guerra, é Ele que dá o comando, é Ele que dita as regras. Mandou tu quebrar esse cântaro, tocar esta buzina, levanta tua mão. Ai, ai, ai. O resultado é vitória, 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 vitória. Deus está dando livramento. O resultado é vitória, 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 vitória,
Glória a Deus. Glória a Deus. Tome seu assento por um minutinho só. Com a mão erguida não tem frieza que fique. Não tem frieza que fique. Não tem frieza que aguente. Não tem frieza que aguente. Não tem carne que se segure. Talvez existam pessoas aqui que já experimentaram o caminho de subida. Aleluia. Há uma nuvem revai de revassuri canto. Você que está aqui essa noite, e as pancadas que você recebeu no caminho de subida, lhe fizeram cansar, fadigar, enfraquecer, e por algum instante você parou de subir. O Deus que vence Amaleque está dizendo para você: volta a erguer a mão, que eu vou afiar a tua espada para vencer esse adversário. A ação de erguer as mãos é um símbolo de rendição. A única forma de você vencer na vida é se rendendo a Ele, ao Senhor Jesus Cristo. E é de graça. É de graça. Se você der um sinal com as suas mãos, nós entenderemos que você quer se render a Deus. A Deus. E Ele vai entrar nessa tua guerra. Vai transformar a sua vida. E vai lhe conceder o dom da salvação. Gratuito. Mediante a fé. Aonde está a primeira vida aqui esta noite? Que quer voltar para Jesus, ou aceitá-lo como seu Salvador? Pastor, eu estou cansado. O renovo está aqui e se chama Jesus. Ele te renova. Aonde está você? Um sinal com a sua mão. Nós queremos orar pela sua vida. Nós precisamos orar junto com você. Onde está a primeira vida? Alguém essa noite que quer voltar a Cristo ou aceitá-lo como seu Salvador? Pela internet eu fui informado que parece-me que tem umas 3.000 pessoas assistindo. Você que está em casa, está afastado do caminho de Deus, Jesus te alcança aí, agora. Você vai escrever o seu nome no comentário, e nós entenderemos que você está voltando a Cristo. Só escreva o seu nome, alguém vai colher o seu nome, e nós iremos orar por você. Enquanto as pessoas na internet escrevem o nome, eu insisto aqui. Aonde está a primeira vida? Que quer vir a Jesus Cristo? Alguém esta noite? Me ajudem. Alguém esta noite que quer decidir pela vida, por Cristo, subir, deixar de descer? Aonde está você? Nós queremos orar por você. Nós precisamos orar por você. Onde está a primeira vida?
Alguém? Alguém? Na internet, você, alguém que está na mídia da igreja, se houver alguém escrevendo o nome, nos sinalize, por favor, para que nós possamos entender que alguém está vindo a Cristo ou aceitando como seu Salvador. Onde está a primeira vida? Onde está? Por fora tem cicatrizes, mas Já tem 2 vidas pela internet. eu conheço o teu coração. Podem haver mais. Conheço, Onde está a terceira vida? Aqui na galeria. Onde quer que você esteja. Nós precisamos orar por você. É um segurando na mão do outro antes de eu comer e Deus guerreando a nosso favor. a minha Onde está obra você? em tua vida. Já tem a terceira alma, você pode glorificar a Deus. Já tem a 4ª alma, você pode glorificar a Deus. Escreva o seu nome e nós iremos orar por você. A Assembleia de Deus de Abreu e Lima é uma família. E nós queremos abraçar você, para nós subirmos juntos. Estamos debaixo da mesma promessa e da mesma direção. Onde está a 5ª alma? Onde está a 5ª alma? Não perdi o controle, não perdi Onde está a o 5ª alma? controle, não. Se não houver, nós iremos orar. Não perdi o Se não houver mais, nós iremos orar. Quantos estão gratos em Deus por essas 5 lindas almas? Glorifique a Jesus o mais alto que você Não puder. perdi o controle, não. Mais alto que você puder e nós iremos orar. Perdi o controle. Vou chamar o presbítero Felipe para fazer essa oração, que é o líder dessa linda mocidade. Abre sua vida Deus abençoe. lá no ventre da sua mãe. Pai, no nome de Jesus queremos te louvar por todos esses que te aceitam como Salvador da sua alma. Que o Senhor os aceite, Pai, perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida e os ajude nesta caminhada. Te louvamos por estes novos irmãos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a Em Paz. Nós somos a IEADALP.